tudo bem? Sou o Felipe, esse é o Mafagafulândia e hoje eu vim fazer a resenha do Noites Insones, da Elizabeth Hardwick. O Noites Insones é uma novela, uma das 3 obras literárias da Elizabeth Hardwick, que é uma americana e ela era crítica principalmente, ela fazia resenhas e críticas de livros, também escrevia, era ensaísta e tinha essas 3 obras literárias. É um livrinho que a gente quase não ouve falar, quase não encontra. Pelo que eu me engano, só tem essa publicação dela por aqui. E eu cheguei nele através do Questão de ênfase, que é um ensaio da Susan Sontag. As duas eram amigas e elas estavam sempre meio que falando de si um pouco em algumas obras. Ela não é daquelas obras que seguem uma linha específica, que tem uma historinha de começo, meio e fim. Ela é muito mais uma questão de forma, que pelo que eu pude ler até agora da Hardwick, indo atrás delas e das resenhas que ela fazia de entrevistas, é o que ela tinha mais apreço em literatura. E ela era realmente muito crítica, muito observadora. E essa coisa da forma, nem que seja uma autoria um pouco diferente, alguma coisa particular de cada autor, é o que ela mais gostava. No Noites Insones, então a gente tem essa mulher, que também se chama Elizabeth, e ela está numa casa de repouso, uma casa de idade, já é uma senhora de idade, e o que ela está fazendo então é relembrar a vida dela, relembrar apenas pedaços da vida dela. A diferença então da forma desse livro é que ela não vai contar essas várias historinhas da vida dela, simplesmente lembrar de pedacinhos e falar com começo, meio e fim de cada uma delas. Ela vai ter quadros, ela vai ter lembranças, sentimentos muito específicos. Mesmo nos que tem algum tipo de ação, ela é muito secundária, na verdade é mais sobre o acontecimento, sobre as relações humanas. Então são vários pequenos pedacinhos, é uma novela curta. O livro é todo em primeira pessoa e tem um tom autobiográfico nele. A Elizabeth Hardwick, ela diz que, enquanto sim, ele pode ser de certa maneira tido como um livro autobiográfico, ela diz que tirou muito mais de inspiração de outras pessoas, outras mulheres, do que o leitor pode pensar lendo o livro. E realmente tem muita coisa da vida dela. Tem o período que ela viveu em Nova York, o nome da personagem, os lugares que ela visitava, quanto tempo ela viveu em cada lugar, amigos que ela tinha, celebridades com que ela acompanhava, o casamento dela com o poeta. A personagem também tem essa parte de um casamento rompido, ou então até um amigo com que ela conviveu há muito tempo. Tem uma coisa que é quase como se fosse aleatória, apesar de não ser, nessas lembranças. Ela vai descrevendo alguma coisa, uma lembrança que ela tem, pintando esse quadro do passado da personagem, descrevendo alguma coisa, questão muito sentimental na prosa dela, e ela vai linkando isso com um período diferente, ou uma proposta, alguma visão diferente, alguma parte diferente desse passado, no mesmo texto, sem ter uma quebra muito específica do porquê. Ela vai linkando com alguma coisa e vai passando para partes diferentes dessa memória, desse passado. É realmente muito como acontece na memória de alguém. Imagina você sentando de noite, você tem algum tempo ali e está relembrando alguma coisa do seu passado. Você viu alguma coisa, falou com alguém, sentiu algum cheiro que te fez lembrar uma ocasião específica. E na nossa cabeça nunca é exatamente sobre a sequência de acontecimentos, né? É mais sobre o que ficou marcado para a gente daquilo. Se foi uma conversa com uma pessoa, se foi o sentimento que você teve sobre aquilo, se foi o desenrolar que isso teve depois, se foi a importância que esse período, esse ponto teve na sua vida. E ela vai fazendo exatamente isso. Vai linkando os procedimentos. Uma coisa vai fazendo lembrar de outra. Eu chego a relacionar muito esse tipo de arte, então, como por exemplo aquele filme Árvore da Vida, que eu já falei aqui algumas vezes. Também outro filme, Boi Neon, pintura. Eu vejo esse tipo de trabalho como uma pintura. Só que em vez de escolher realmente a tela, que fica ali um momento gravado, que você tem algo como se fosse um frame apenas ali representado ou estilizado, você tem vários deles. Isso é disposto de uma maneira temporal ao longo do tempo.
ela tá retratando uma coisa, tá retratando que seja um sentimento ou uma sensação, um determinado período, só que esse período não é estático. A linguagem dele às vezes requer muito você parar e estar calmo para ler. Não era um livro que eu conseguia ler no metrô ou em movimento, onde tinha muita distração. Eu tinha que estar em casa sentado. Elizabeth Hardwick é uma mulher que passou por muitas mudanças. Ela é uma mulher literária, ela é uma mulher culta, intelectual. Isso fica claro e ela vai demonstrando isso. Ela é uma feminista convicta, mas sem ser panfletária, sem ser incisiva ou ser óbvia sobre o assunto. É como ela decidiu colocar esses pedaços, essas lembranças, como ela decidiu descrever isso e os pontos que ela decidiu descrever, que vão deixar isso claro na obra dela. E ela, como ensaísta, falava muito sobre outras mulheres, ela vai dando dica de outras leitoras. Ela era conhecida nessa questão do feminismo dela, não muito claramente, né? Não sei se alguém realmente levanta a bandeira dela como se levanta da Simone de Beauvoir. Até porque ela fez uma crítica uma vez que gerou um certo rebuliço do segundo sexo. Ela demonstrava esses sentimentos, essas afeições, essas correlações entre as mulheres e os homens, personagens, de uma maneira real, de uma maneira como acontecia. Então, meio que para clarificar, meio que para exemplificar, ajuda muito o que eram essas relações de verdade. E se você é uma pessoa crítica, ela não precisa estar descrevendo para você a problemática dessas relações, a problemática dessas situações. Você se liga como leitor do que está acontecendo. A Susan Sontag fala no ensaio dela, Questão de ênfase, que é realmente muito sobre relações humanas, a maneira como se dão as pessoas e como elas se veem. E muito focado também nos relacionamentos e casamentos. Eu não tive tanto a relação do casamento, mas eu vi muito essa relação interpessoal. Ela é muito crítica das próprias personagens. A Elizabeth, da personagem, tem sempre alguma opinião própria, nem que seja na própria descrição daqueles acontecimentos. Então é um livro prazeroso, mas foi um prazer diferente ler esse tipo de livro. É o prazer pela maneira diferente como ele é escrito, por ser alguma coisa nova, alguma linguagem diferente, e principalmente porque é isso que eu falei, é muito novo, é muito diferente. Isso, você pode ter obras que são experimentações com temas e com a forma, que até extrapolam isso e fica parecendo muito como se fosse um exercício. Estava fazendo inclusive comentários com um amigo meu esses dias sobre esse tipo de obra, né? Sobre o Obsceno Pássaro da Noite, sobre o Jogo da Amarelinha, sobre um livro sobre o Grande Sertão Veredas, e como algumas vezes uma obra ou outra nesse ramo, né, nessa vertente, elas podem extrapolar e ficar aquela coisa do diferente pelo diferente. Não é o caso aqui, é muito uma linguagem dela. Então fica aí essa recomendação para quem quer descobrir a Elizabeth Hardwick, de um livro interessante, um livro diferente, muitíssimo bem escrito, que vai demandar de você uma concentração e uma imersão, se liberar ali para alguns conceitos. Bem, se você gostou do vídeo, lembre de dar um joinha, colocando seus favoritos, ou seguir a Mafagá Falandia nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo e aparecendo na tela. A gente se vê até a próxima então. Falou!